essa mensagem que eu vou pregar essa noite, eu preguei ela no Embratel sábado passado, mas ela não foi gravada. Então, eu vou pregar aqui porque ela é pertinente muito para os nossos corações. E quem deu o título e o texto dessa mensagem foi o pastor Eliezer, né? Quando ele me convidou para pregar ali, e eu preguei sobre esse texto lá. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, são os últimos versículos, que fala sobre a cura de Bartimeu, a cura do cego de Jericó. Marcos capítulo 10, do 46 até o 52. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Poder sentar, nós já oramos. O título que o pastor Eliezer deu para esse texto, para essa pregação, foi o seguinte: um perdedor aos olhos do mundo, mas um vencedor aos olhos da fé. Amém? Diga isso comigo: um perdedor aos olhos do mundo, mas um vencedor aos olhos da fé. Amém. Queridos, o mundo em que nós vivemos tem uma visão de vencedor completamente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esse respeito. Automaticamente, a visão do mundo também de perdedor é diferente e antibíblica. Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui para os irmãos. Depois de considerar muitas pessoas como perdedoras na sociedade por serem pobres, o mundo agora tenta se redimir usando o que eles chamam de inclusão social para inserir o pobre em seu olhar. Isso também penetrou na Igreja Católica com a chamada teologia da libertação. E penetrou também na Igreja Evangélica com a chamada teologia da missão integral. Essas duas teologias, católica e protestante, elas visam a mesma coisa: incluir o pobre em todos os seus eventos, em todos os seus feitos. Mas esses feitos, lembrando que são feitos de caridade. Eles fazem isso também em outras chamadas minorias. Um cego como Bartimeu, ele era alijado da sociedade. Não é aleijado não, viu, irmão? Aleijado é sem os pés. Alijado é separado, é excluído da sociedade. Então ele seria hoje incluído, uma tentativa, vamos incluir Bartimeu em nossa sociedade. Ele nem poderia ser chamado de cego, porque hoje chamado de cego é preconceito. Hoje uma pessoa que não tem visão é chamada de deficiente visual. Não pode ser chamada mais de cego. A Bíblia diz que o cara era cego, mas a sociedade não. A Bíblia é preconceituosa. Eu fico com a Bíblia, irmãos. Se você quiser ficar com a sociedade, você fica. Eu fico com a Bíblia. E nós vamos ver que o mundo arruma palavras bonitinhas para as coisas, mas não resolvem as coisas. E Jesus chama o homem como ele é: cego, estúpido, tolo, surdo. Mas depois vai lá e cura. Mas depois ele vai lá e resolve. O que adianta chamar o homem?
ai, um deficientezinho, visualzinho, não fazer nada por ele. Jesus fala, você é um cego, mas vem aqui que eu vou te curar. E foi isso que ele fez. Eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia diz que o ateu é um tolo, eu vou chamar o ateu de inteligente. Eu vou ficar contra a Bíblia. Salmo 14:1 diz o quê? Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Quem é que diz não a Deus? É o ateu, então ele é um tolo, porque a Bíblia diz isso. Eu fico com a Bíblia. Ah, mas você está sendo grosso. Não sei. Se eu estou sendo grosso, a Bíblia também está. Eu continuo com a Bíblia. Então Jesus, a palavra diz, era um homem cego. Ai, vamos incluir na sociedade? Nós vamos ver o que a sociedade faz. Essas questões do mundo não tornam os excluídos vencedores, nem mesmo na opinião deles. Por exemplo, quantos casos de conquista já aconteceram no decorrer da história, e mesmo assim o mundo diz que não é suficiente. Por exemplo, quantas conquistas feministas já foram alcançadas, mas o discurso do mundo é que ainda não está bom. Eu assisto programas de comentários, né, de esportes, de futebol principalmente, e as mulheres ficam lá comentando, elas falam assim, nós alcançamos o espaço, mas isso não está bom, mas isso não é suficiente, nós temos que dominar mais. Elas já estão tendo o futebol delas lá, e reclamam porque não tem audiência. Aí fala assim, é o machismo no Brasil que não deixa ter audiência no futebol feminino. Já tem árbitra, tem bandeirinha, tem jogadoras, tem técnicas, tem tudo. Tem comentarista, narradora, tem tudo. E elas dizem que não está bom. Tem que dominar o espaço. O que é isto? O marxismo ensinou que o oprimido toma o poder para oprimir. Foi isto. E é exatamente o que acontece. O pobre chegou à presidência e oprime a sociedade que ele diz defender, com altíssimos impostos. E com novas transações com o Congresso para fazer novas arrecadações para o governo. Isso porque era pobre. Imagina um cara desse se fosse rico. O homossexual chega à gerência de uma empresa no setor de RH e não contrata um hétero, simplesmente porque ele é hétero. Está acontecendo isso aqui na cidade de Vilhena. Empresas que colocaram homossexuais nas gerências, no RH, e eles, quando olham para um hétero e não vão com a cara, não contratam, simplesmente porque não querem. A mulher se torna uma CEO de alguma empresa, mas não contrata homens. Se vangloriam nas televisões de que nossa empresa só tem mulheres. Ou seja, sociedade hipócrita, fingindo ceder lugar aos que ela chama de rejeitados, mas para isso ela rejeita. Eu estou só expondo aqui para os irmãos, eu sei que não são todas as pessoas que concordam, principalmente daqueles que poderão assistir a nossa pregação no nosso canal, mas não é uma questão de concordar, isso é a realidade exposta diante dos nossos olhos, é a realidade exposta. Eles estão fazendo isso hoje, inclusive com a guerra lá de Israel contra o Hamas, não é nem contra a Palestina, mas eles colocam os palestinos como vítimas. Como vítimas. Israel oferece um cessar-fogo, Hamas não aceita, faz todos os seus túneis, todas as suas bases próximos da casa dos civis. E quando Israel contra-ataca, está atacando os civis palestinos. A televisão mostra só isso. Então a televisão, antigamente a televisão era a favor de Israel, irmãos. Antigamente era a favor de Israel. Tanto que em 1948 Israel se tornou um Estado reconhecido pela ONU. Um Estado reconhecido pela ONU. Depois que o mundo descobriu que a maioria das igrejas apoia Israel, eles ficaram contra Israel porque eles são contra as igrejas. Isso eu estou mostrando para os irmãos, mostrando para vocês que o conceito do mundo de vencedor é uma coisa totalmente diferente do que a Bíblia diz. Totalmente. O relato de Bartimeu vai nos mostrar hoje, nessa pregação, que o mundo jamais terá a distinção correta do que é ser um vencedor. Porque o conceito do termo deles, a princípio, preste atenção nesse termo, a princípio, o conceito do mundo do que é vencedor,
a princípio, é baseado naquilo que você tem, naquilo que você possui. Quem é você na sociedade. Mas depois que você desmascara isso, você descobre que não é por isso. Eu vou dizer por quê. O problema do mundo está contra Cristo. O problema do mundo está contra Jesus, o verdadeiro Jesus. Se você confessa Jesus, o verdadeiro Jesus, o mundo te rejeita. O mundo te despedaça. O mundo te despedaça. Quando você confessa o verdadeiro Jesus. Se você confessar o Jesus que eles pensam que é, eles te aceitam, mas o Jesus da Bíblia eles te rechaçam. E eu vou provar isso aqui, no texto aqui. Ah, mas e se eu for rico? O mundo não vai me olhar com bons olhos? A princípio, lembra do termo? A princípio sim. Mas quando eles descobrirem que você, mesmo cheio da grana, confessa o Jesus verdadeiro da Bíblia, eles vão te odiar da mesma forma. Porque a questão última do mundo não é contra o que você tem, mas contra em quem você crê. Porque o mundo é anticristo. O mundo é anti-Deus. E nunca vai ser a favor. Nunca foi nem vai ser. Então vamos ver o que é que um vencedor aos olhos de Deus faz com a sua posição. Em primeiro lugar, o que ele faz com a sua posição. De acordo com os padrões do mundo, um homem de posição é um homem de sucesso. Notícias de morte, de sequestro, de tragédias ou até mesmo fatos corriqueiros do dia a dia, né? Sempre são mostradas sobre quem é rico ou famoso. Às vezes, para dar audiência, para quem gosta de sangue na televisão, eles mostram o corriqueiro dos anônimos. Mas a imprensa, ela martela 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, sobre quem é rico, sobre quem é famoso. Para que todo mundo fique comentando. As pessoas comuns morrem todos os dias, mas os noticiários são sobre as pessoas ricas, badaladas, porque essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade idólatra, e as pessoas ficam se perguntando assim: você viu o que aconteceu com fulano? Eu não sei de fulano. Não, mas todo mundo conhece. É assim. Ou seja, a nossa sociedade acha que ela está bem informada quando ela sabe sobre alguém que é rico ou famoso. Isso que eles acham que é estar bem informado. Esta é a sociedade. Mas se uma pessoa é desconhecida, então ninguém se importa. Voltemos aqui para Bartimeu. A posição dele não era boa. O que é que um vencedor, aos olhos de Deus, faz com a sua posição? A posição de Bartimeu não era boa. Você lê aqui no versículo 46, que diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, veja aí, a numerosa multidão está aí. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado aonde? Fala mais alto. Sentado aonde? À beira do caminho, junto do caminho. A palavra grega que Marcos usa aqui é para. Para no grego significa ao lado. Significa ao lado do caminho. Guarde isso, tá? Bartimeu estava ao lado do caminho. Além disso, a Bíblia chama ele de cego mendigo. Ou seja, a palavra mendigo é muito forte aqui. Não é para aquele pobre que não tinha nada, como em outros textos do Novo Testamento você encontra a palavra pobre, que é aquele que não tem nada, nada absolutamente. Não é essa a palavra. A palavra para mendigo que é usada aqui para Bartimeu é uma palavra que significa pedinte e insistente. É uma pessoa que está na sociedade para incomodar, a fim de ter alguma coisa para ele sobreviver. Obviamente, aos olhos do mundo, ele era um perdedor. Bartimeu era um perdedor.
Não era só ele que era cego em sua época. Aliás, o texto de Mateus paralelo, que está lá em Mateus 20, a partir do versículo 29, fala que eram 2 cegos que tinham aqui, não era só um. Aí os ateus vêm, né? Viu que a Bíblia chama os ateus de tolo? Aí vem os ateus dizer, está vendo? A Bíblia se contradiz. Mateus fala que tinha 2 e Marcos fala que tinha 1. Afinal era 1 ou 2? Irmão, uma conta simples de matemática. Onde tem 2, tem 1. Agora se disser, só tem 1, aí não podia ter 2. Havia 2 cegos, Jesus curou os 2, mas a ênfase que o escritor dá é para 1. Se ele quer falar só de 1, e daí, qual é o problema? Onde tem 2, tem 1. Então veja que havia muitos cegos na época de Bartimeu. Eles eram rejeitados e dependiam da boa vontade dos caridosos para sobreviverem. O mundo, irmão, sempre idolatrou os famosos e ricos. Isso não é prerrogativa da nossa era, não. O povão sempre é considerado massa de manobra, idiotas úteis. Esse é o conceito do mundo até hoje. Se você é uma pessoa à margem do caminho, se você é uma pessoa que está ao lado do caminho, isto é, o caminho que o mundo escolheu para definir quem é ou quem não é importante, então você sempre será visto como um perdedor. Porque o mundo é assim. O mundo, ele faz uma escola, certo? Não estou falando de escola, não. Estou falando de sistema de pensamento, preste atenção. O mundo forma um sistema de pensamento, e quem está dentro daquele sistema que o mundo forma, quanto mais ele estiver adequado, mais o mundo premia aquela pessoa. Olha para a maçonaria, por exemplo. Se você faz parte da maçonaria, quanto mais você está adequado ao sistema, mais você é premiado. O mundo é assim. Eles formam uma escola de pensamento, uma filosofia de vida, e quem se adequa é mais premiado. Agora, pergunte para mim, eu, pastor Cleilson, se eu me importo com a escola desse mundo. Eu jogo no lixo de papel higiênico o diploma deles. Para mim, pouco importa o sistema de pensamento deste mundo, porque eu já sei que é um sistema antibíblico, anticristo e antideus. Então, e daí? Pastor Cleilson, você é um cara completamente desconsiderado para este mundo, porque você pensa completamente diferente do que a sociedade atual está pensando. A evolução do pensamento social, você é contra. E daí? Qual que é a diferença que isso vai fazer em minha vida? O pensamento social que evoluiu até hoje me ajudou em quê? Eles pagam minha conta? E mesmo se pagasse, qual que é o compromisso que eu teria com eles? Se pagasse é porque eu estava fazendo alguma coisa para eles pagar. Eles me dão saúde? Eles me dão vida? Eles me dão convicção? Não, mas a palavra de Deus me dá. Deus me dá vida, Deus me dá saúde, Deus me dá convicção, Deus me dá força e Deus me sustenta. É o mundo inteiro contra você, o mundo inteiro, 8 bilhões contra você. A pergunta não é essa, a pergunta é: Deus está comigo? Sim, se Ele está, então azar é do mundo. Azar é dos 8 bilhões. O que Paulo falou, né, Roberto, que nós conversamos hoje? Paulo falou assim: para mim, o mundo está crucificado. O que Paulo quis dizer com isso? Quem era crucificado naquela época? Bandido, marginal, criminoso. Então, para mim, o mundo é bandido, marginal e criminoso, e está crucificado. É por isso, ele merece estar crucificado, morrendo a cada dia. Para mim, Paulo disse. Mas Paulo disse outra coisa no mesmo versículo. Ele diz assim: e eu crucificado para o mundo. Ou seja, o mundo também me considera um bandido, um marginal. O mundo também me considera um criminoso e acha justo que eu esteja sendo excluído do meio deles, porque eu não penso como eles. Então é de lá para cá e daqui para lá. Você me acha um criminoso, você me acha excluído da sociedade porque eu não penso igual a você, então eu também
acho que vocês são, e eu também não penso igual a vocês, e nem vocês pensam igual a mim, porque o meu pensamento é governado pela Escritura Sagrada. O mundo está crucificado para mim, então não tem nada lá que me interesse. Agora, quanto mais fiel crente você for, mais o mundo também vai considerar você como um criminoso crucificado. E isso é bom ou ruim? Se você quer a glória do mundo, isso é ruim. Mas se você quer a glória de Deus, isso é bom demais. A pergunta do mundo sempre é o seguinte: qual que é a sua posição, hein? E o que nós estamos vendo agora é o que Bartimeu fazia com a posição dele. Qual que era a posição de Bartimeu? Olha, beira do caminho. Beira, no grego é ao lado do caminho. Mas isso, irmão, já está acontecendo nas igrejas. As pessoas perguntam se sua igreja é grande. Ai, sua igreja é grande? Sua igreja é rica? Sua igreja tem quantos membros, hein? Ah, é só aquele pouquinho de gente? Nossa igreja é lotada. O presbítero Alex acabou de falar isso aqui na oportunidade dele. É isso que as pessoas perguntam. Ah, sua igreja tem revelação? Tem um livro aqui chamado Revelação. O último livro da Bíblia é Apocalipse, o significado é revelação. Está aqui. Eu prego nele, eu dou estudo aqui de revelação, tudinho. Revelação está aqui, ó. Ah, sua igreja tem cura? Tem. Tem cura física, mas não adianta nada você vir aqui ser curado e continuar caminhando para o inferno. Aqui existe uma cura espiritual, que além de arrancar a doença que você tem no corpo, ainda arranca você do caminho das trevas que vão te condenar e levam para o caminho de salvação, que só Jesus dá. E eu estou nem aí para a opinião dos outros? Irmãos, eles fazem uma escola, dentro daquela escola eles dão seus diplomas, e eu com isso. Já disse, o diploma deles joga no lixo de papel higiênico. Usado. Quantos membros tem em sua igreja? Quem é o pastor de sua igreja? Não fala meu nome por aí não, senão eles vão desprezar mais ainda você. Esse conceito é o conceito de perdedor, que o mundo tem como padrão, que penetrou na porta de muitas igrejas. Para muitas igrejas, vencedor é aqueles que têm... Olha, irmãos, já tem uma igreja aí que fala... Você sabe qual é, viu, Marcelo? Tem uma igreja aí que fala o seguinte: vencedor, os vencedores aqui, quem são os vencedores? E você acha, você que é leigo sobre isso, você pensa o seguinte, que vencedor é quem está com Jesus, né? Para eles, vencedores é uma classe mais alta do que a igreja, uma classe de crente superior à igreja. Para eles, os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação como um prêmio, porque eles são uma classe superior de crentes. Os demais, chamados igreja, vão ficar aí, ó, para a grande tribulação. Olha que pensamento diabólico que está dentro das igrejas, criando castas dentro da igreja. O que este pensamento mundano atual faz? Ele fatia a nossa sociedade em minorias e começa a jogar um contra o outro, e a sociedade engole isso e começa a ficar pessoas contra pessoas, homens contra mulheres, héteros contra homo, negros contra brancos, e assim por diante, pobres contra ricos, doentes contra sarados. Eles vão ficando um contra o outro porque a sociedade joga, ela fatia para jogar contra. Isso é diabólico, porque Jesus falou que o diabo, mesmo o diabo, não tem o reino dele dividido, mas ele divide o reino dos outros. E na igreja está entrando esse tipo de visão também. Cuidado, meus irmãos. Mas a pergunta, voltando para Bartimeu, o que foi que ele fez com a sua posição? Olha o verso 50, diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É isso que ele fez com a posição dele. Aleluia. O texto grego diz que ele levantou de um pulo. Ele deu um pulo e tirou a capa, porque correr com a capa ia atrasar o negócio. Então ele arrancou a capa e jogou para lá. A visão cristã é o seguinte: não importa a sua posição social, financeira, sua posição emocional, psicológica, não importa.
Para Deus não interessa se você está na nata da sociedade ou se você está à margem da sociedade, nos padrões deste mundo. Você, se tua posição de pobre te incomoda, você já é um perdedor aos olhos de Deus. Se sua posição de rico te orgulha, você também já é um perdedor aos olhos de Deus. Por isso que Tiago diz na carta dele, se entrar um pobre na sua igreja, toda a vestezinha, né, toda simples, igual eu fui comprar 3 ar-condicionado à vista. Cheguei na loja lá, só porque eu me visto todo furrebinho assim. Os caras não quiseram vender não. Esse cara não vai comprar 3 ar-condicionados, ele não compra nenhum, nem a parcelado, quanto mais à vista. E foi um desprezo total. É assim que o mundo olha. O mundo olha a sua posição. Você não é, presbítero Wesley? O presbítero Wesley foi lá e me vendeu os 3 ar-condicionados à vista. Cadê o diácono Marlon? Onde é que eles estão, hein? Está lá atrás, né? Já vão ser instalados aqui para a igreja ficar mais bem climatizada, viu? O cara, eu mandei uma mensagem para o cara, viu, Wesley? Eu mandei uma mensagem para o cara. É igual esse aqui, irmão. Mais 3 dele aqui, ó. Vamos tirar aquele ali. Mandei uma mensagem para o cara. Falei assim, olha aí a foto, né, dos ar-condicionados, a nota fiscal, tudo certinho aí, que vocês deixaram de me vender, porque provavelmente vocês devem ter achado que eu não poderia comprar esse ar-condicionado. Eu não posso mesmo, né? Não foi para mim, comprei, foi para a igreja. Foi com o dinheiro da igreja. Mas eu disse isso para ele. Ele, me desculpa, não sei o quê. Eu não vou falar que é a nova lá não, viu, irmãos? Então, vamos voltar aqui. O mundo te olha desta forma. Você tem orgulho de ser rico? O mundo então te considera vencedor, mas Deus te considera perdedor. Você tem vergonha de ser pobre? Deus te considera um perdedor também. Porque para Deus não é a sua posição que importa. Então você viu o que Bartimeu fez com a sua posição? Segundo, vamos ver o que ele fez com o que ele ouviu. Guarda essas coisas, irmão. Primeiro, o que ele fez com a posição dele. Segundo, o que ele fez com o que ele ouviu. Para Deus, um perdedor é aquele que Deus definir que será um perdedor. Se a sua posição é alta e Deus definiu você como um perdedor, não interessa o que você vai fazer, você será eternamente um perdedor. Às vezes, aos olhos do mundo, você está como um homem de sucesso, um excelente empreendedor ou alguém que tenha alcançado objetivo nos seus estudos ou profissão. Mas para Deus, mesmo tendo tudo isso, você pode ser um perdedor. Por quê? Porque para Deus é outra coisa que importa, não é o que você tem, é o que você faz com o que você ouve. Abre os ouvidos aqui. Vou fazer uma pergunta que o pastor Eliezer sempre faz aqui para vocês, irmãos. O que você tem feito com o que você tem ouvido? Aqui nessa igreja como pregação. Quinta-feira eu fiquei maravilhado aqui no culto de oração, por 2 ou 3 pessoas darem testemunho aqui, nos nossos pedidos de oração, 2 ou 3 pessoas dizendo exatamente o que estão fazendo com aquilo que elas têm ouvido. Eu fiquei maravilhado, eu disse, é isso aí, é isso aí. Não é só ouvir, não é só aprender, não é só saber, mas é você praticar, porque a Bíblia é a única verdade que te leva a um desafio de vida. Todas as demais é só informação cerebral, mas não te desafia para nada, nada. Você sabia que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500, na cidade de Santa Cruz de Cabral, na Bahia? E daí? O que isso muda a minha vida? Agora você sabia que Jesus Cristo morreu na cruz, segundo as Escrituras, por causa dos seus pecados? E que Ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, para justificar você? Isso faz diferença na minha vida, meu amigo. A minha vida depende disso. Então o que você tem feito com o que você ouve? Eu acho incrível como crentes ouvem sempre a palavra de Deus e ainda estão derrotados por qualquer coisa. Por quê? Porque eles avaliam essas coisas como o mundo avalia. O padrão desse crente é o padrão do mundo. Isso que me deixa, irmãos, completamente admirado de muitos crentes. Você ouve pregação todo santo dia.
porque você não vem na igreja todo dia, porque não tem culto todo dia, mas você coloca pregação todo dia para você ouvir, assim espero. E quando você faz isso, o que é que você tem feito com o que você ouve? Será que não muda, não? Estava conversando com o irmão Roberto hoje, ele disse assim: o que acontece, pastor, com os crentes que ouvem todo dia, que você já faz parte do reino de Deus desde agora, o reino é já, ainda não, ele já foi inaugurado, só não foi consumado, você já está nele, mas os crentes não vivem como se tivessem, a mente deles não está lá no alto, está nas coisas dessa terra. O que é que acontece? Eu disse: não sei, eu não sei, porque isso é pregado. Eu já disse uma vez aqui na igreja o seguinte: quando Jesus diz que nós temos a vida eterna, Ele nunca usa o verbo no futuro. Creia em mim que você terá a vida eterna. Você não encontra um versículo no Novo Testamento dessa forma. Você só encontra no presente. Creia em mim que você tem a vida eterna. Todo aquele que crê nisso, ele tem a vida eterna. Está sempre no presente, no presente, no presente. Você tem agora, é agora. Mas o que é que os crentes fazem com isso? Não sei. Eu não sei. Eles sabem que eles têm a vida eterna, mas eles vivem essa vida medíocre aqui. A pergunta continua: o que é que você faz com o que você ouve? Olha o que Bartimeu fez com o que ele ouviu. Bartimeu, no verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, olha o que ele fez, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu vou dizer uma coisa muito curiosa, que talvez você não saiba disso. No texto grego, não está no passado o verbo era, como nossa Bíblia diz, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Não, no grego está no presente, e ouvindo que é Jesus o Nazareno. No grego está assim: e ouvindo que é Jesus o Nazareno. Eis a questão. Marcos está detalhando que Jesus Cristo, Ele é, Ele não era, Ele é, Ele está até agora, Ele é onipresente, Ele estava lá com Bartimeu, está aqui agora com você. Você está ouvindo que é Jesus? Pois é, não era não, é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, que será para sempre. Mas olha outro detalhe, verso 47, presta atenção, igreja. Verso 47, ele ouviu que é Jesus, mas o Nazareno, não é qualquer Jesus. Na época de Bartimeu havia muitos homens chamados Jesus. O nome Jesus em hebraico é Yehoshua. Yehoshua era um nome muito comum, inclusive Josué na Bíblia, o nome dele é Yehoshua. O sumo sacerdote Josué, lá do livro de Zacarias, também é Yehoshua. Havia muitos Yehoshuas na época de Jesus. Era um nome comum, igual o José hoje. Yehoshua era muito comum, mas aqui está dizendo que Bartimeu ouviu dizer que era Jesus o Nazareno. Veja, Bartimeu identificou quem era esse Jesus que estava passando por ali. Não era qualquer Jesus, era um homem diferente. Então o que ele fez com o que ele ouviu? De acordo com os padrões mundanos, ouvir sobre Jesus não significa nada. Você foi naquela igreja, o que você ouviu? Naquela igreja eu só ouço Jesus. Ali eles não falam de outra coisa, só falam de Jesus. E o mundo vai te considerar um perdedor. Achei que você estava lá para ouvir sobre sua vitória. Achei que você estava lá para ouvir uma revelação que Deus vai te curar, que Deus vai transformar sua vida financeira. É assim. Para o mundo você é um perdedor. Agora Bartimeu, ele está sabendo, sabe de quem? Não é Jesus o mágico. Tinha um Jesus mágico lá em Atos, né? Não tinha? Um Jesus mágico lá no livro de Atos. Bartimeu não estava olhando um mágico. Bartimeu não estava olhando um Jesus famoso, político, que ia livrar Israel das mãos de Roma. Bartimeu ouviu falar de Jesus, o Nazareno. E quando ele começou a gritar sobre Jesus Cristo, ele grita: filho de Davi.
Você sabe que esse título, filho de Davi, significa? Significa, eu creio que você é o Messias enviado por Deus. Ele dizia isto com fé. Ele não ficou com o Jesus que tinha na cabeça do mundo todo, daquela multidão. A multidão que estava ao redor de Jesus ali, ela tinha um conceito de um Jesus diferente na cabeça, mas ele não ficou com esse conceito. Ele identificou Jesus como o Messias esperado e chamou ele filho de Davi. A Bíblia não diz que ele chamou, ela diz que ele gritou. Grite sobre o Jesus verdadeiro e eles vão tacar pedra em você. Grite sobre qualquer Jesus que eles vão te abraçar. O Jesus do Espiritismo, zoinha azul, né? Branquinha pele, barbinha bem feitinha, cabelinho. O Jesus do Espiritismo é assim, é o Jesus da caridade, é o Jesus do não sei o quê, o Jesus dessas igrejas que pregam as falsidades por aí, é o Jesus da falsa prosperidade, é o Jesus que quer o seu bem, que quer você não sei como, isso e aquilo. O seu bem de acordo com quais padrões? O seu bem de acordo com o seu padrão? Ou o seu bem de acordo com o padrão dele? O que é bom para Jesus pode ser ruim para você. A minha filha apanhou hoje porque não queria tomar remédio. Ela acha ruim, mas a gente sabe que é bom. E a surra é boa? Não. O remédio é gostoso? Não. Mas nós sabemos que é bom. Talvez o que você queria que Jesus fizesse por você, que fosse bom, é bom aos seus olhos. Mas Ele sabe se está na hora de te dar remédio, se está na hora de te bater. Ele sabe se está na hora de te dar umas palmadas para você se alinhar e vir para a presença dEle humilhado. E então você ser curado. Aí sim você está pronto para receber o que é bom. Aos seus olhos. Porque aos olhos dEle é bom aquilo que Ele dá. Um pai sabe o que é bom para um filho que ainda não sabe o que é bom para si mesmo. E Bartimeu fez isso. Na mente do mundo, o verdadeiro Jesus é desprezado. Mas se você apresentar outro Jesus, eles vão amar. Jesus falou isso em João 5,43. Eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitam. Mas se vier outro em seu próprio nome, vocês vão aceitar. E não é isso? Tem um monte de gente que vem em seu próprio nome e os crentes aceitam. O que me impressiona não é o mundo. O mundo a gente sabe que aceita tudo. Mas crente aceitar pessoas em seu próprio nome. Pastor, mas ele falou que vinha em nome de Jesus. Não interessa o que ele falou. Eu quero saber qual é a realidade dele com Jesus. Qual é a concordância dele com Jesus. Não adianta ele falar que veio em nome de Jesus e fazer coisas opostas a Jesus. Apresente qualquer Jesus e o mundo vai receber você. Mas mostre só um pouco do Jesus da Bíblia e o mundo vai te apedrejar. Já vimos o que Bartimeu fez com sua posição, não foi? Ele deu um salto. Mas o que foi que fez Bartimeu agir assim? O que foi que fez Bartimeu dar um pulo da sua posição de margem da sociedade? O que foi? Foi exatamente o que ele fez com o que ele ouviu. Ele ouviu falar do verdadeiro Jesus e creu. E ainda o último ponto sobre o ouvir que eu quero destacar. Ele ouviu também a oposição. Primeiro ele ouviu o quê? Que era Jesus o Nazareno. Mas em segundo lugar ele ouviu também a oposição. O verso 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Essa é a voz da oposição. Cala a boca. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te receber. Jesus está rodeado de uma multidão. Você acha que ele vai parar para receber uma pessoa? Irmãos, isso pode acontecer com muitos pastores. Pode acontecer com R.R. Soares, como aconteceu aqui em Vilhena. Multidões sobre ele. E uma pessoa o procurou e ele rejeitou. Testemunho da própria pessoa. Isso pode acontecer com os homens, mas com Jesus não. Jesus não se importa com a multidão, porque Jesus já conhece o coração da multidão. A multidão está atrás dele por causa de fama, mas aquele homem estava atrás dele por causa de fé. Ele ouviu a multidão: cala-te. Você sabe qual o termo grego, o significado do termo grego usado para mandar ele calar a boca? Era assim: ou você cala, ou nós vamos te calar. Não era só, cala a boca que você está incomodando a gente. Como que uma pessoa incomoda a multidão? Me fala.
Mas quando se trata do verdadeiro Jesus, uma pessoa incomoda a multidão, sim. As pessoas dizem: para com essa pregação sua que eu não estou aguentando mais. E Bartimeu fazia o quê? Ele gritava mais. As pessoas dizem: para com o que você está falando do verdadeiro Jesus, ou nós vamos te calar. Eles fizeram isso, irmãos, com os apóstolos. Você sabe como foi que Mateus morreu? O evangelista Mateus, segundo a tradição cristã, o apóstolo Mateus foi arrastado, amarrado em cavalo, arrastado. Amarraram ele nos cavalos e soltaram os cavalos pela cidade. E os cavalos correndo pela cidade, arrancaram o couro do corpo inteiro do apóstolo Mateus pelas ruas. Você sabe como Pedro morreu? Crucificado. E ele pediu para colocar a cruz dele de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Senhor. Você sabe como André, irmão de Pedro, morreu? Crucificado numa cruz em forma de X. Por isso que chama no sinal de trânsito, Cruz de Santo André. Foi assim que ele morreu. Apóstolos que morreram com seus braços amarrados e pernas em cavalos em direções opostas. E quando os cavalos correram, arrancaram seus membros superiores e inferiores. Você sabe como Tiago, irmão de Jesus, morreu? Ele foi colocado no pináculo do templo por aqueles falsos judeus, e empurraram ele lá de cima, dizendo antes para ele: você vai dizer que Jesus é o Senhor, Tiago? Você é um homem respeitado em Jerusalém? E ele disse: sim, Jesus é o Senhor. E então empurraram ele. Oh, Tiago caiu, coitado. E lá embaixo, enquanto ele estava agonizando, meteram pau na cabeça dele, até ele acabar de morrer. Fale do verdadeiro Jesus e eles vão dizer: cale-se ou nós te calamos. Mas o que fez Bartimeu sobre isso? Muito mais, ele continuou gritando. Se o mundo iria calar Bartimeu, voluntário ou involuntariamente, ele aceitou o desafio. Ele disse assim: venham me calar. É assim que você tem reagido? Para o mundo, o vencedor é aquele que se cala sobre Jesus. Para Deus, o vencedor é aquele que grita sobre ele ainda que morra. Fique esperto. Está chegando o dia, já está acontecendo, né? Eles estão tentando calar você por algumas coisinhas. Cara, não fica falando, seja radical. Todo mundo tem um pouco da verdade. Por que você acha que só você tem a verdade? Todo mundo tem um pouco de verdade. Vamos dar as mãos e aprender com todos. Cada um aprende. Tem crente falando isso, irmãos. Que eu possa aprender com o budismo, que eu possa aprender com o espiritismo. E vai chegar o dia em que esse cala a boquinha, vem aqui, vai se tornar em cala tua boca agora. Entendeu? Vai se tornar nisso. Se você está se calando agora com um abraço, e no dia da ameaça, você vai conseguir falar alguma coisa de Jesus? Fique esperto, crente. Você está achando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Fique esperto, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. O anticristo não perdoa não, meu amigo. Por último, vou encerrar com esta parte. O que ele fez com sua bênção? O que ele faz com a sua bênção? Presta atenção. Primeiro, o que ele fez com sua posição. Ele deu um pulo dela. Segundo, o que ele fez com o que ele ouviu. Ele creu e gritou. E por último, o que ele faz com a sua bênção. No meio de uma multidão, quem é que saberia distinguir quem estava nos chamando de um modo diferente? Se eu estou no meio de uma multidão que grita, que fala meu nome, que isso e aquilo, e tem alguém gritando, eu vou saber que o grito dele é diferente? Jesus sabia. Uma multidão ovacionando Jesus, porque Jesus já era famoso naquela época por curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. A multidão estava em volta dele, todo mundo: Jesus, filho de Deus, vai não sei o que, pá. Bartimeu: filho de Davi, tem compaixão de mim. Como que Jesus sabia que tinha alguém? Como Jesus identificou? Porque é o chamado da fé, é o chamado de quem tem fé, não é o chamado de quem quer lisonjear, de quem quer bajular, não. É o chamado de quem crê. Quem crê em Jesus. Jesus não é um popstar, como fizeram um filme dele, para você ficar ovacionando Jesus, como muitos fazem em shows gospel.
onde vem artistas para tocar, para fazer isso, exibição e aquilo outro, e a multidão, Jesus, Jesus, sai dali, vai todos pecar, todos vão para a bebedeira, sai dali, vão para a prostituição, vão para os seus pecados cotidianos. Jesus não é popstar para a multidão ficar gritando. Jesus é o Filho de Deus para você clamar a Ele com fé. E Bartimeu creu, e ele disse: filho de Davi. E Jesus falou: tem alguém me chamando? Igual aquela mulher que tocou em Jesus, né? Ela tocou em Jesus, e Jesus no meio da multidão também, a mulher tocou em Jesus, Jesus parou. Não foi nem em Jesus, ela tocou na veste dele, e aí Jesus parou e falou: alguém me tocou. E Pedro falou: mas Senhor, é claro, a multidão está te tocando, te apertando, quase te estrangulando, e você diz que alguém te tocou. É claro que alguém te tocou. E Jesus disse: não, teve alguém que tocou com fé, porque roubaram poder de mim, saiu poder de mim. Eu senti poder de cura sair de mim. Quem foi? E aquela mulher apavorada: Senhor, fui eu. Ele falou: é assim que eu queria que todos me tocassem. Era assim que eu queria. Não é multidão me aglomerando, popstar, isso e aquilo. Não, é tocar com fé. Eu pego nas vestes de Jesus e o poder sai dele e vem para mim. E eu recebo a cura, eu recebo vida e eu recebo salvação para a glória do Senhor. É esse toque que Jesus quer que você dê nele. E Bartimeu não tocou, mas gritou. E a voz de Bartimeu fez igualzinho o toque daquela mulher com Jesus. Agora é o contrário. A Bíblia diz que Jesus mandou chamá-lo. Se você grita Jesus verdadeiramente, Ele manda chamar você. Ele sabe quem chama Ele com fé. E agora Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu já ouvi pregador dizer assim: ora, isso é pergunta que se faz para um cego? Se o cara é cego, o que queres que eu te faça? É lógico que eu quero ver. Não, não é tão simples assim. Observe que a multidão ao nosso redor é cega. Mas fale do Evangelho para alguém, para você ver. Fale para alguém que não é crente aí, que é cego espiritualmente, e pergunte para ele: amigo, Deus está perguntando o que você quer que Ele faça por você. Ele vai dizer: eu quero dinheiro, eu quero ser rico, eu quero fama, eu quero mais posses. Ele nunca vai dizer: eu sou cego e eu quero que Deus me cure. Ele nunca vai dizer isso. Bartimeu podia falar: que oportunidade eu tenho agora, mesmo cego eu posso gerenciar uma empresa, mesmo cego eu posso ter muito dinheiro. Jesus está perguntando: o que queres que eu faça? E se Ele de fato é poderoso, Ele pode fazer o que eu quiser. Mas ele reconheceu sua real necessidade. É isto que o pecador tem que fazer quando o Evangelho chegar a ele. Quando o Evangelho chegar e pregar para alguém, então perguntar: o que você então quer que Jesus faça por você? O pecador deve se humilhar e dizer: eu sou cego nas trevas do meu pecado, e eu quero que o Senhor me cure da minha cegueira e me traga para a sua luz gloriosa. Esta é a resposta. Mas as pessoas dão essa resposta? Prega o Evangelho para elas e veja que resposta elas vão dar. Elas não dão essa resposta, porque estão satisfeitas em sua cegueira espiritual, desde que ela renda alguns trocados para eles. São mendigos. Bartimeu, depois de reconhecer sua real carência, os irmãos sabem como Jesus curou, né? A postura dele foi diferente. Olha como agora você encontra o último versículo, que é o 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver, essa é a bênção, e foi seguindo Jesus estrada fora. O que ele fez com a sua bênção? Ele seguiu o abençoador. Tem gente que pega a bênção e some. Ele vem na igreja: pastor, preciso de oração. O que está acontecendo? É porque fulano está me devendo um negócio, aí não paga, o governo está não sei o que. Nós oramos, Deus mexe até lá no governo, paga todo mundo, depois some, desaparece. Pastor, estou com uma enfermidade, uma cura. Uma vez, já contei isso aqui, fomos orar por um senhor que morava nessa rua aqui com câncer. Um homem já de idade, um câncer nas costas, desse tamanho, comendo nas costas dele, dava para ver quase o pulmão dele pelas costas. E orei por aquele homem, juntamente com o Nilcinho da Luciana, quem conheceu naquela época lá, sabe? A Ivanilde, os irmãos antigos aqui. Oramos, chegamos lá, oramos por ele, e depois eu vim embora pensando: Senhor, eu orei mesmo para enterrar aquele homem, porque
tem salvação não, tem cura não. Aí depois de um tempo, Nilson chegou em casa e falou: pastor, sabe aquele homem que nós oramos? Sei. Morreu? Falou: não. Curado. Falei: não é possível. Até eu não acreditava. Aí um belo dia eu vi esse homem passando aqui, eu morava no fundo aqui. Aí vi o homem passando na rua ali, eu corri. Ei, senhor, o senhor lembra de mim? Lembro. O senhor é pastor que foi orar lá na minha casa? É. Estou vendo o senhor andando aí, o que aconteceu? Eu fui curado, rapaz. Falei: o senhor não vem nem aqui na igreja agradecer, dar um testemunho? Não, depois a gente mexe com isso aí. Expulsei 7 legiões de demônios de uma mulher. Legiões variavam entre 3.000 e 6.000 demônios. No mínimo aquela mulher tinha 21.000 demônios sobre ela. Quando terminei de expulsar aqueles demônios, ela desmaiou. Eu levei 1h30 para isso. Nunca demorei tanto para expulsar demônio na minha vida. Máximo era 5, 10 minutos. 1h30. Eu estava esgotado. E quando os demônios todos saíram dela, ela desmaiou. De tanto que ela foi destruída pelos demônios. Quando ela voltou a si, eu preguei o evangelho então para ela, contei o que lhe aconteceu, a casa dela toda destruída, porque ela havia destruído a casa. Empurrou 2 jovens com uma perna só, que quebrou todas as coisinhas que ela tinha dentro de casa. E eu perguntei para ela: a senhora agora então quer aceitar o Jesus que te libertou? Ela falou: não. E então uma irmã que estava comigo disse: pastor, ela ainda está com demônio. Falei: não, o ser humano ele é duro de coração mesmo. Perguntei: dona fulana, a senhora entendeu minha pergunta? Eu estou lhe oferecendo aquele que lhe libertou, aquele que lhe salvou das hostes malignas, aquele que tirou você do poder da macumbaria. E ela disse: eu sei, esse negócio de ser crente, isso não é comigo não. Você acha, irmãos? Porque tem pessoas que dizem assim: meu Deus, eu não faria uma coisa dessa. Mas quando recebe a bênção, vem e segue Jesus por uma semana e depois também some. Segue Jesus por um mês e depois desaparece. Segue Jesus por um ano e depois vão embora. O que adianta? Jesus disse: quem perseverar até o fim, que será salvo. Até o fim. Bartimeu, vocês lembram que eu falei quando ele estava lá no verso 47, à beira do caminho? Nossa Bíblia traduziu beira, não foi? Ele estava ao lado do caminho. Aqui no último versículo diz que ele seguia Jesus estrada fora. Aí na versão de vocês diz que ele seguia Jesus pelo caminho, não é isso? Pelo caminho. Sabe como está no grego? Ele seguia Jesus no caminho. No caminho. Essa é a diferença que o evangelista Marcos fez questão de colocar. Ele estava ao lado do caminho, mas agora ele está no caminho, porque o caminho é o próprio Jesus. Não basta você ser curado pelo caminho, se você continua ao lado do caminho. Você tem que receber a bênção e ficar no caminho. Ele estava sentado, mas agora estava seguindo. Eis aqui o que faz um vencedor. Ele não usa de sua cura para obter reconhecimento e nem para se aproveitar da bênção de Deus para a sua vida. Ele não engrandece a multidão e nem discípulo nenhum. A confiança dele está no Senhor e a Ele é quem ele segue. Há muitos que se chegam a Deus por causa de uma necessidade, mas depois abandonam, mesmo não sendo a necessidade essencial. Mas Cristo, o caminho, está aqui para confrontar suas ideias. Para o mundo, você é derrotado se você seguir a Cristo. Mas para Cristo, você é um vencedor. Que siga Ele. Se você seguir a Ele, você é um vencedor, mesmo que não seja curado. Sermão longo, né, irmão? Terminei agora. Mas a minha pergunta é justamente essa. Se isso te cansou, você é um derrotado aos olhos de Deus. Se isso trouxe agonia para você, é porque a palavra de Deus não faz o efeito em sua vida. E não faz, não é porque ela é poderosa, não, é porque Deus não quer. Porque se Deus quiser, uma palavra de 5 minutos e uma de 50 faz o mesmo efeito. Porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Eu tinha que terminar esse sermão. Esquenta a cabeça não, é o único do ano. Amanhã é domingo, segunda é feriado. A única coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte: o que você está fazendo com a sua posição? E eu não estou falando de posição social. Agora eu estou falando de posição espiritual.
Você realmente está no caminho ou está ao lado dele? O que você tem feito com o que você ouviu? Aliás, o que você ouviu hoje aqui, o que você vai fazer com isso? E a última pergunta: depois que você recebe uma bênção do Senhor, você está disposto a segui-lo? Estas são as qualidades que demonstram o que é um perdedor aos olhos do mundo, mas um vencedor aos olhos de Deus. Fique na posição espiritual que você está mesmo, e o mundo vai te elogiar. Ouça sobre Jesus, mas continue rejeitando, que o mundo vai te dizer que você é um vencedor. Receba sua bênção e saia, da presença de Deus, fazendo tudo que você quer. Ah, Jesus me curou, agora eu tenho saúde para aproveitar esse mundo aí. E o mundo vai te chamar de vencedor mesmo. Mas naquele último dia, Jesus vai dizer: não te conheço. Afaste-se de mim, você que pratica iniquidade. Então o que você quer? Ser um perdedor aos olhos do mundo, mas um vencedor aos olhos de Deus? Então rejeite tudo que o mundo estabelece como padrão e aceite única e exclusivamente o padrão da palavra de Deus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus.